Olá, como é que você está? Como é que vai? Tá tudo certo? Tem tido alguma diferença? Tem visto alguma diferença aqui nesse material que a gente está apresentando? Como é que está tudo aí? Como é que está a sua vida? Conte para nós. Vou dar continuidade ao nosso estudo de grupo, né? Dinheiro Sem Medo, do Eduardo Amuri. E aí você vai observando à medida que você vai tendo um tempinho, você vai vendo, vai ouvindo, né? E vai sentindo um pouco. Tão importante quanto ouvir ou aplicar é você sentir um pouco do que o que você sente, o que você percebe quando escuta, tá certo? Então a gente vai dar continuidade, né? Ao nosso terceiro dia, a nossa terceira aula. Eu vou compartilhar aqui a tela agora, tá? Então, a gente está aí com o livro, né, do Eduardo Amuri, certo? Vou dar continuidade aqui. Semana passada nós vimos a parte de planejamento financeiro, e aí nós vimos até a parte que fala sobre do item 6, do item 5, né? E aí a gente agora vai falar um pouquinho sobre a parte 6, né? E hoje tem experiência nova, né? Hoje tem um pouco de inteligência financeira e o que algumas pessoas já fizeram, né? A gente ficou exatamente nessa parte aqui, e aí a gente vai agora para a seguinte, né? Aí a gente vai ver um pouco sobre como incorporar a inteligência financeira em nossa vida e vamos ver um pouco o que significa isso, né? E aí você vai ter o seguinte: inteligência financeira tem uma relação estreita com vida real e com ritmo normal, então você perceber isso, porque veja, a gente está aqui fazendo um estudo acerca fazendo um recorte, né, de um estudo de grupo, de um livro, e aí, lembra que eu perguntei no começo, o que é que acontece, como é que está servindo para você, de alguma forma? Porque a ideia que a gente faz é que quando a gente sai daqui, volta para a vida real, né? E como é que vai ser a gente exercer essa inteligência financeira na vida real? Como é desenvolver essa inteligência financeira no ritmo normal das coisas? Muitas vezes você vai precisar de alguém que dê um certo suporte a você, né? Um consultor financeiro aí se encaixa muito bem, sabe? Não sei se um coaching, mas enfim, veja algum profissional que possa pelo menos lhe amparar para que você pegue o ritmo, sabe? E é um pouco disso, tá? Então é que essa inteligência financeira ela comece a permear, fazer parte da sua vida normal, tá certo? Próximo item aí é preservar o tempo para pensar em dinheiro. Não precisa pensar em dinheiro o tempo todo. E exatamente o trocadilho é para que você não pense em dinheiro o tempo todo, você precisa reservar um tempo. O livro ele sugere em torno de 20 minutos, salvo melhor engano, são 2 horas. Mas eu lhe digo com muita segurança que 2 horas de uma vez assim é muito tempo para quem não tem o hábito. A gente não sabe com o que vai se encontrar e não sabe se com o que vai se encontrar vai gostar. Minha sugestão é que você comece com atividades simples, nem que seja de ver as anotações da semana, ver os gastos da semana, vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso aqui, para ver como é que vai começar a semana seguinte. Com o passar do tempo, você vai conseguir, através desse pequeno gesto, você vai conseguir ficar mais familiarizado, se sentir mais íntimo das suas próprias finanças. E aí você começa a aumentar esse tempo gradativamente. Pode ser desde 20 minutos a 2 horas, ou até mesmo todo um turno, né, de trabalho aí dedicado a esse olhar, né? Seguramente, eu digo, precisa de mais tempo, né? Seguramente eu digo que precisa de mais tempo, mas vá no seu ritmo, tá? Não adianta, uma das coisas, todo mundo já sabe disso. Se você quer que alguma coisa não dê certo, comece fazendo de uma vez, né? Pronto, já está fadada a não dar certo. Vá devagar, vá no seu ritmo. Até para facilitar mesmo você descobrir o seu ritmo de trabalho junto ao seu financeiro, né?
Olhar fotografia e quadrantes. Veja, o livro, ele traz um esboço de fotografia. Ele fala sobre fotografia, que é você fotografar as suas despesas, os seus custos, né? Colocar tudo, isso é uma fotografia que ele fala, tá? E os quadrantes é um desenho que ele faz, que ele sugere, para que ali você separe seus custos, seus gastos por semana. Então, ele considera que tem 4 semanas, são 4 quadrantes, ele espera que dentro desse pensamento de inteligência financeira, você possa trabalhar o que ele fala com quadrantes ou fotografia, eu falo com anotações, sabe? Ou você possa se preparar, você possa realizar uma preparação, ou seja, ter um espaço onde você faça essas anotações, onde esse espaço você possa consultá-lo semanalmente, mês passado, né, sobre o que você fez mês passado, semana passada, algo, um caderninho mesmo, uma cadernetinha. Começa com algo pequeno, tá certo? A manutenção, né, desse hábito de inserir ou de retirar determinadas despesas dessa fotografia, né? Revisar, porque você só vai saber se vai tirar ou vai acrescentar revisando, certo? É quando você vai chegar nos ajustes que você precisa fazer. Esse ajuste está muito ligado às análises que você vai fazendo ao longo do tempo, tá? E atualização, tá? Para você que gosto muito de falar também para empreendedores. Esse livro em especial, ele é muito para uma perspectiva pessoal, tá? Muito individualizado. Mas esse planejamento financeiro ele também pode ser para empreendedores. Então, por exemplo, é quando você vai descobrir, através de uma anotação dessa, sobre fornecedor. Se de repente seu fornecedor não está aí lhe cobrando, lhe sendo um gargalo, né? Lhe cobrando um pouco mais caro, ou então quando você junta tudo, vê que está mais caro, de repente seja o caso de você mudar de fornecedor ou negociar com ele, ou um valor, ou uma quantidade que possa ser bom para vocês dois, tá? E no dia a dia, esses ajustes é justamente você ver se não está gastando demais individualmente, né, pessoalmente, sem ser empreendedor, você, ou sem ter um negócio, é você ver se não está gastando demais com determinado material, tá? Mais adiante aqui, ele sugere, como sendo importante para você ter uma boa inteligência financeira, criar um checklist enxuto, gente, enxuto. Não bote muita coisa não, tá certo? Enxuto. Vá acrescentando à medida que faz sentido para você acrescentar, certo? Ações que favoreçam um comportamento diário de como o seu dinheiro é empregado, tá certo? Então, se você coloca em poupança, bote que botou na poupança. Se você tem algum outro investimento, coloque que você colocou em outro investimento. Se você gastou com cartão de crédito, não deixa de ser um acompanhamento diário de emprego de dinheiro, coloque. Se você comprou uma água no sinal, coloque que você comprou uma água no sinal, é importante isso. Ele precisa ser enxuto para você ver das necessidades. Se de repente determinado comportamento não poderia ser trocado e melhor avaliado por outro comportamento. Serve para isso, tá? Mas, ó, cada coisa que você vai colocando, de como você emprega o seu dinheiro durante o dia, é para comprar um pão, é para emprestar a alguém, é para dar um sobrinho, é para dar um filho, é para uma mesada, isso daí você vai colocando de pouquinho, tá certo? Para refletir. Aí vai ser um material que mais adiante eu vou preparar algo, não sei se um workshop, não sei se só uma palestra, né? Quanto custa a minha semana, né? Ele traz isso. Quanto é que custa a nossa semana, a sua, a minha semana, né? Então, ter essa reflexão, você ter uma inteligência financeira é você se antecipar aos fatos. E bem juntinho de quanto custa a minha semana, tem aí o imprevisto, onde ele vai sugerir que você deve incluir na sua fotografia e nos quadrantes o imprevisto, tá certo? E aí você vai dizer, Janaína, eu não sei de quanto vai ser o imprevisto, como é que eu faço esse cálculo? Eu não sei, pode ser um imprevisto de 3.000 reais e um imprevisto de 30 reais. Como é que eu faço esse cálculo? Ora, se você
percebe que pode ter um imprevisto no valor de R$ 3.000, então deixe R$ 3.000 reservado, sempre. Ele é o seu imprevisto, ele se chama imprevisto, ele precisa estar ali, tá? É só para você ficar com essa dica. E aí, um pouco, né, ele também apresenta que para você lidar com inteligência financeira, você precisa entender o que é que lhe torna afastado, o que é que lhe torna apático ou indiferente em relação ao financeiro. São algumas ideias, tá, gente? São algumas crenças limitantes, isso. Então, as bases da nossa apatia, de onde vem esse pensamento, a gente não querer muita ligação com o financeiro, vem daí, do pensamento de que planejar é complexo e dolorido, né? Não vou me adentrar muito, porque eu penso que, da forma como está, já vai mexer alguma coisa aí contigo, certo? Se achar capaz, perdão, crença orgulhosa de que tudo vai dar certo, você é desse tipo de pessoa, não sei. Se achar incapaz de lidar, perdão aí pela falta do R, lidar com as possíveis restrições que o planejamento trará, então também é outro fato, né? Você ter esse, não ser capaz de lidar com uma coisa a menos que você possa comprar, que você possa ter em forma de serviços. Visão limitada a respeito das possibilidades que o dinheiro traz, né? E aí é um trabalho muito específico sobre dinheiro, né? E tem um livro, agora me falha a memória, não lembro, mas que fala sobre como você lida com dinheiro, que já começa desde o momento que, por exemplo, algumas famílias alimentavam a cultura de não conversar sobre dinheiro na hora da mesa. Dinheiro ser sempre visto como algo pecaminoso, são ideias que muitas vezes interferem nessa forma e torna a nossa visão de dinheiro limitada. E os papéis que ele pode exercer. Dando continuidade, a gente vai para a parte 3 do livro. Então, essa parte anterior, com inteligência financeira, fecha a parte 2. Na parte 3 do livro, ele vai trazer algumas histórias, né? Ele vai trazer 11 histórias sobre o que as pessoas fariam, né? Ou o que acontece com essas pessoas, como essas pessoas. E aí ele tem todo um desenvolvimento, ele narra a história de cada uma, precisamente, tá? Ele coloca valores, eu não trouxe tantos valores, mas trouxe alguns valores aqui para você dar uma olhadinha, e de repente, se for do seu interesse, você pode ou adquirir o livro, né, que está lá na nossa na descrição do vídeo, certo? Ou então você pode, se fizer parte da Simples assim, o VIPs da Simples, do grupo de WhatsApp, eu disponibilizei uma cópia lá. Então você pode também dar uma olhadinha. Tem 11 histórias lá, com valores, onde ele fez um pente fino assim, né? Do que era, de como estava e de como foi ajustada a vida dessas pessoas, tá? Eu trouxe aqui algumas ideias principais. Eu penso que foi legal, né? Eu não trouxe exatamente a história, mas eu trouxe assim. Se você fosse um dos entrevistados, qual seria a sua história? Veja se você se identifica com alguma dessas histórias aqui. Contratar o plano anual de uma academia sem antes ter experimentado mensalmente seus serviços. Você tem a ver com isso? Perda de um emprego de maior renda. Esse caso, a pessoa tinha duas rendas e aí ela perdeu o emprego justamente da maior renda. Como será que ela fez para se virar, né, com as despesas? Como será que ela fez para se virar com a vida financeira dela, né? Estudante universitário com renda que ia desde bolsas de estudo até uma ajuda, né, de R$ 400 do pai, quando mudou-se para estudar longe. Então, esse estudante universitário, ele tem um histórico de sempre ter tido bolsa na universidade e ter aquele, digamos assim, esse apoio do pai, que eu não sei se era de 400, já era de 400. Mas o fato é que ele galgou um espaço maior, né? E aí ele precisou se mudar para estudar. E quando ele precisou se mudar para estudar, ele também iria ter bolsa, só que a bolsa dele não tinha saído ainda. Então, era com isso que ele sobrevivia. Com R$ 400 numa cidade que não era onde ele morava e que não tinha parentes por lá.
né? O que será que aconteceu com esse universitário? Está tudo lá no livro. Mas, de repente, pode ter um pouco aí da tua história. Se não tiver diretamente com uma história específica, no decorrer aqui das apresentações, você vai vendo que alguma coisa lhe toca, de alguma forma, né? E como é que as pessoas fizeram para se sair, para ter para trabalhar a inteligência financeira delas e, consequentemente, conseguir, né, ser dono da sua própria história, né? Ser protagonista financeiro, vamos dizer assim. Outro caso é o de profissional autônomo na área de vídeo, não CLT, mas com contrato fixo, com gastos em cursos e compras online. Então, esse profissional, ele tem esse perfil aí, ele descreve que a pessoa era isso, né? Esse contrato fixo era no valor de R$ 4.000, também numa cidade muito grande, se eu não estiver enganada, era São Paulo, se eu não estiver enganada. E com os custos e as despesas, como era que fazia para sobreviver, né? Como era que rolava. Salvo o melhor juízo, essa pessoa, deixa eu só voltar aqui, essa pessoa procurou o Eduardo, não como consultor, ou ele nas aulas que deu, alguma coisa assim, não sei. Mas eu sei que ele conta algumas histórias, né? E essa história aparece, e nessa história, me parece que ela estava com gasto, não estava sobrando dinheiro, ela ganhava bem, né? Mas não estava sobrando dinheiro. E aí vai se descobrir aonde é que estava isso, né? Onde é que estava esse dinheiro. Se você fosse um dos entrevistados, né? Qual seria a sua história? Produtor musical, com um prolabore de R$ 4.000, sem férias. A renda maior vem do reconhecimento em direito autoral. Então, ele é um produtor musical e ele faz alguns sons para alguns filmes, tá? E quando aquele filme bomba, ele recebe o reconhecimento do direito autoral. Quando uma das produções estoura. Quantia essa, que era quando, né? Quantia essa que vai diretamente para a poupança. Então, ele pega isso, né, e coloca na poupança, tá? E aí, como é que ele passa o mês ganhando R$ 4.000, enfim, coisas para ele ir pensando aí. Outro caso, estagiária com renda de R$ 1.300, vale refeição no valor de R$ 700. Com a venda do cartão, ela consegue R$ 600, tá, gente? Juntamente com o irmão, ou seja, ela vende o cartão refeição. Juntamente com o irmão, ela ajuda nas despesas de casa. Gosta de gastar com viagens ao invés de roupas. Ela nunca entendia isso, mas depois ela vai entender direitinho, né? Será que você tem a ver com isso? Com o que você gosta de gastar mais? E esse gasto, ele pode ser melhorado, ele pode ser ressignificado, coisas aí para ele pensando. Programadora de filmes de cinema geralmente não sobra a grana do mês, de forma que, para guardar alguma reserva, ela usa o 13º ou algum bônus, tá? Então, a única reserva que ela tem é essa, né? Não teve isso, acabou. Ela não tem como tirar o dinheiro para colocar grana. E aí, no decorrer da conversa, ele descreve, ele destrincha melhor como é que essa história se desdobra. Casal com renda mensal um pouco acima de R$ 11.000 divide as contas. Não brigaram ou não brigam, nunca brigaram por causa de dinheiro. De repente, aí pode estar o seu perfil. Aí você pergunta, olha, que legal, e aí, o que é que eles faziam, com o que eles gastavam, como é que eles usavam bem esse dinheiro, né? Estagiária de órgão público aguardando chamado para assumir cargo na universidade, possui um cartão de crédito sem anuidade, com o qual se organiza no dia a dia. Então, ela usa o cartão para gastar no dia a dia. Deixa eu dar uma pausa aqui. Para gastar no dia a dia. Não usa cheque especial. Como será que ela faz isso? Como ela divide tudo isso, né? E será que os custos da gente, eles são... Existe algum custo? Você acha que tem algum custo que não te agregue, né? Que não te... Você gasta só por gastar, porque acontece. Dentre esses casos que eu citei há pouco, vai aparecer.
algumas coisas que as pessoas gastavam e não fazia sentido para elas o gasto, tá? Se você lida diariamente com imprevistos, isso aí é outro caso, é uma pessoa que lida diariamente com imprevistos, recebe bolsa do mestrado, mais remuneração por prestação de serviços, mora sozinha. Então, é o seguinte, esse caso aí, ela tem uma bolsa de mestrado, e além dessa bolsa de mestrado, ela tem uma prestação de serviço a uma empresa. Então, ela tem essas duas fontes, né? Como é que será que ela faz para passar o mês? Como será que funciona isso? Não sei se você se encontrou com uma dessa história ou se com um pedaço de algumas delas aqui. Casal possui carro. Apenas um banca o carro, o outro cuida das coisas de casa. Uma das partes utiliza pouco o carro para não perder a vaga que há na frente do prédio e não conseguir colocar novamente. Não sei se acontece por aí com vocês. Não, os dois, né, o casal, não tem costume de conversar sobre a logística do dinheiro. Será que acontece quando alguém não conversa sobre os gastos, o que vai, o que não vai? Aqui em casa a gente conversa bastante. Eu sou uma pessoa que conversa muito sobre gastos, né? Os meus, quando faço, e os do casal aqui também, né? Então, gente, ó, já tô dando spoiler aí da próxima aula, né? Na parte 4, questões da vida real. O item 1 é sobre cartão de crédito, um pedaço de plástico que realiza sonhos e cobra por isso. Então, gente, até o próximo encontro. Que bom! Espero que, de alguma forma, todo esse material aqui esteja ajudando você de alguma forma aí. Beijo, até a próxima!